Guilherme, falando que o Hugo encolhe a mão no gol da Arrascaeta. É verdade, ele não estica o braço, até, parece até que encolhe um pouco, né? Que era para ter esticado o braço, para tentar fazer a defesa. O Hugo foi muito mal mesmo. Aliás, a gente já falou sobre isso outras vezes. O Hugo é um goleiro com muitas deficiências, ele saiu do Flamengo por isso, e ele tenta reconstruir a carreira no Corinthians. Já fez ótimos jogos, pega pênalti e tal, a torcida gosta dele, mas hoje ele teve uma recaída monstra, né? Então, assim, ele não ficou no Flamengo, ele foi para um outro clube tentar retomar a carreira. Eu acho muito justo, que ele é um atleta que tem todo o direito de seguir o caminho dele. E no Flamengo não ia dar. Você imagina o Hugo, depois de todos os erros que cometeu na meta do Flamengo, tivesse uma nova oportunidade, cometesse os erros que ele cometeu hoje. A torcida do Corinthians, como ele tem um bom histórico no clube, ela vai perdoar, vai ter paciência. Do Flamengo já não tinha mais paciência com ele. E perdeu, e não foi de cara. Porque logo que ele estreou, ele jogou, um dos primeiros jogos dele, depois daquele surgimento espetacular, naquele jogo da pandemia contra o Palmeiras, depois contra o Atlético lá do Paraná pegando pênalti, foi um jogo contra o São Paulo, estreia do Rogério Ceni, Copa do Brasil. O jogo estava 1-1, o Flamengo jogou melhor, merecia até estar vencendo o jogo, né? Aí ele tentou driblar o atacante Brenner do São Paulo, perdeu a bola, gol do São Paulo, perdeu o jogo. Ali já encomendou a eliminação da Copa do Brasil com aquele erro que ele cometeu. Então, o Hugo já, mas mesmo assim, a torcida teve paciência. O Ceni depois saiu, chegou o Renato Portaluppi, até que veio o Paulo Souza. Aí o Paulo Souza recolocou para jogar o Hugo Souza, né? Teve novas oportunidades e ele falhava em muita frequência. E aí queimou o filme dele. Ele teve naquele período do Paulo Souza um grande jogo. Foi um Fla-Flu, 2-1 Flamengo. Ele fechou o gol, o Fluminense amassou o Flamengo, ele fechou o gol. Mas, em geral, ele errava muito. Então, a torcida do Flamengo perdeu a paciência, a confiança no atleta. O Corinthians, ele segue o caminho dele. Tomara que ele consiga êxito, sucesso. Mas hoje ele mostrou por quê que ele não ficou no Flamengo, né? O Joas Johnson está na Irlanda. O Paulo Henrique Oliveira, falando que esse Flamengo dá gosto. E o Guilherme Santana, que passe do Hugo para o Pedro. O Gabriel falando aqui do Pedro também. O Caio Leite falando, cadê o pessoal que falava que o Flamengo empataria 0-0? Acabou o pacote de internet, está tirando sarro aqui dos flamimizentos. O PR falando, teremos escândalo pelo pênalti marcado hoje, como foi marcado em cima do Veiga contra o Sport? Não, porque o de hoje foi pênalti. O Coronado chutou o pé do Arrascaeta, que nem consegue seguir a jogada. Agora, num baile que foi 4-0, se não tivesse pênalti, seria 3-0 a vitória do Flamengo da mesma forma. Você está preocupado com isso, meu caro? Você que, aliás, é mais um daqueles que nem coloca a foto e nem o nome, bota as iniciais aqui, que eu não sei nem o que significam, né? Mostra a cara, cara. Não seja covarde, não. E está preocupado com isso? Que otário. Tadinho dele, né? Se não fosse o preciosismo do Pedro, teria sido 6-0, falou o Fábio Faustino. Eu acho até que naquela jogada que ele deu de calcanhar, era para chutado. Nos outros lances, não vi assim, um preciosismo do Pedro, não. Tá? Aí eu penso de maneira diferente. Estamos seguindo aqui, vamos ver quantos likes até agora. Chegamos a. Opa, eu falei 10 mil, já tem quase 8 mil likes. Então vamos subir a nossa meta? Vamos subir a nossa meta para 13 mil likes. 13 mil likes é a nossa nova meta aqui nessa live, que tem o apoio da Outsider Tour. Você pode entrar em contato, está aqui o QR Code na tela. Tá? E veja o melhor pacote para você. Use o cupom Mauro César. Atuação digna de domingo de clássico, a jogada do gol de Cebolinha. É de maluco, viciado em videogame, só tapa de qualidade. Fala o Pedro Vitor. Que chocolate, fala que é a Samara Moura. Atropelo, Márcio Massacre, muito bom, todos jogaram bem. Chocolate, fala o Matheus Góes. Isabela Haddad também aqui com a gente. Atropelo do Maracanã, fala o Romildo Marinho. O Vando Santa Cruz. O JM Tavares, Fernando Mascarenhas. O Flamengo mostrou a fragilidade de um Corinthians de agenda positiva. Era para ter sido mais, fala o Matheus, torcedor do São Paulo. Maurício Brasil, Tony Oliveira, gritando o nome do Hugo aqui de forma irônica. João Gabriel Lourenço, Marco Aurélio Palante, Rodrigo Costa, Bruno Fonseca, Anderson Gonçalves. O Matheus acrescenta que o Corinthians, para ele, é um time superestimado. Leonardo Poltronieri, ritmo de treino para ele. Vanderlan Crete, passou o trator. Diogo Dutra, Carlos José Borba, Eliseu Faria. Ele acha que o Hugo só falhou na jogada com os pés. Evandro Garcia, como é bom ver o Pedro titular jogando desde o início com a Arrascaeta, De La Cruz, Gerson. Aliás, De La Cruz, grande atuação. O De La Cruz jogando muito bem, muito bem. Ele dá muita qualidade ali junto com o Pulgar para sair jogando. E a jogada do gol, que o Pedro quase marcou o golaço, que ele saiu driblando no meio da defesa corintiana, começa com uma ótima troca de passes ali entre os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz no meio do campo, no grande círculo. E aquela jogada que o Corinthians subiu a marcação e termina uma falta dura que gerou cartão amarelo para o Romero.
falta feita do Wesley, em que Gerson, o Wesley, Léo Ortiz, os caras ficaram trocando passe ali e saindo da pressão. O Corinthians na roda, também mostrando muita qualidade do time do Flamengo numa grande jornada.